tradução Almeida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na tradução original, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Nada me faltará e nada tenho falta é bem diferente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, traz a alusão que se eu tenho o Senhor como pastor, não pode me faltar nada. Não pode me faltar emprego, não pode me faltar moradia, não pode me faltar carro, não pode me faltar comida. Agora, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, é diferente, porque pode me faltar todas as coisas. Agora, se eu tenho pastor, não me falta nada. É isso que o salmista está escrevendo, é isso que Davi está escrevendo no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele escreve quando está apacentando ovelhas. O Salmo 52, ele escreve quando pecou, quando ele errou contra o Senhor. Alguém fala que é o Salmo da decadência, é o Salmo do caído. Eu vejo como o Salmo da restituição, quando ele ora dizendo, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não afaste de mim a tua presença. Ele está orando depois que ele peca contra o Senhor, e ele está intercedendo para que Deus não afastasse dele a sua presença. Salmos em diferentes momentos. Eu disse a vocês que há salmos que foram compostos por Davi, por Salomão, por Asaf e outros de autoria anônima, sendo o Salmo de número 102 de autoria anônima. Há um entendimento que esse salmo aqui, ele foi escrito durante o exílio babilônico, durante o cativeiro babilônico. Você se lembra que por 3 vezes Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai invadir Judá, ele vai invadir Jerusalém. Esse ataque de Nabucodonosor, ele já havia sido avisado antes por Jeremias, quando ele profetiza no capítulo 25, versículo de número 11, que a Babilônia atacaria Judá e por 70 anos ela levaria todos os habitantes de Judá para o cativeiro. Nabucodonosor, ele vai atacar Judá pela primeira vez, no ano 605 a.C. Você conhece a Bíblia, você sabe perfeitamente que quando ele ataca pela primeira vez, ele vai levar para a Babilônia os súditos, os mais inteligentes de Judá, aqueles jovens que ele enxerga uma potencialidade neles, aqueles jovens que ele enxerga que dá para moldá-los, para que eles possam crescer dentro da Babilônia. Jovens dotados, jovens inteligentes. Entre eles, vai ser levado para o exílio Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que dentro da Babilônia vão ter os seus nomes trocados. Belsazar, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ele vai voltar pela segunda vez, ano 597 a.C. Só que dessa vez ele não vem para levar os meninos inteligentes, a nata de Israel. Não, ele vem para levar trabalhadores. Agora ele quer homens para edificar Babilônia. Ele quer homens para trabalhar no pesado. Ele quer homens para trabalhar em construções. É por isso que ele vai levar uma grande remessa de homens. Dentre eles, Ezequiel, o profeta. Ele vai ser tirado da sua casa e ele vai ser levado para a Babilônia para trabalhar no serviço braçal, para trabalhar nas construções. Não só Ezequiel, mas outros homens, outros levitas foram levados para trabalhar no serviço pesado na Babilônia. Ele vai voltar pela terceira vez, ano 587 a.C. E dessa vez ele não vem para levar ninguém, ele vem para destruir. Está escrito que ele vai atear fogo em Judá, vai atear fogo em Jerusalém. Os muros vão ser queimados, as casas vão ser destruídas. Quem olha para Judá, quem olha para Jerusalém, só vê ruína, só vê destruição. Não há sinal de casas de pé, não, só vai ver destruição. Porque a ideia de Nabucodonosor é, eu vou queimar tudo. E eles não têm mais para onde voltar. Eles não têm mais para onde recorrer. Quando ele destrói, ele está mandando essa mensagem para aqueles que fugiram durante o seu ataque. Eu disse que por 3 vezes ele atacou. E quem teve a
verdade, a alternativa de fugir de Judá, de Jerusalém, fugiu durante o ataque para não sofrer a maldade, a crueldade de Nabucodonosor. Quando ele destrói todas as casas, os muros, ele está mandando uma mensagem para aqueles que fugiram. Vocês não têm mais casas, vocês não têm mais para onde ir. A situação é tão triste que a Bíblia vai dizer que até os túmulos que estavam dentro do cemitério de Judá e Jerusalém, ele fez questão de destruir. As lápides, ele fez questão de destruir. Ele acabou com Judá. Ele devastou Jerusalém. O Salmo de número 102 foi escrito por alguém que sobreviveu a esse massacre. Alguém que não foi levado para o exílio. Alguém que permaneceu e está vendo essa ruína, está vendo essa destruição. Ou vejamos o verso de número 4, quando ele diz: eu estou ferido como a erva. Ainda no verso 3, ele diz: os meus ossos ardem. No verso 5, ele diz: os meus ossos estão se apegando na minha pele, está grudado na minha pele. Você consegue ver dor, você consegue ver sofrimento, você consegue ver descontentamento nas palavras desse salmista. Você consegue ver um sentimento de dor nas suas palavras. Ele está olhando para a sua pátria, ele está olhando para a sua terra, ele está olhando para o lugar que ele cresceu, que os seus pais cresceram. E ele está dizendo: eu não vejo esperança, eu só vejo destruição, eu só vejo ruína. E dentro desse cenário de destruição, ele vai escrever o Salmo de número 102. Ao mesmo tempo que ele começa a dizer para Deus em oração que ele está doente espiritualmente, que ele não está bem psicologicamente, que ele está ferido com aquela situação. Ele chega no verso 6 e ele vai dizer para Deus em oração: eu sou como um pelicano no deserto. Eu sou como um pelicano no deserto. Ele vai usar a figura desse animal, dessa ave, para dizer para o Senhor como é que ele estava, como é que a sua vida espiritual se encontrava. Ele estava dizendo: Deus, eu estou mediante a um deserto. Você sabe perfeitamente, pelicano, ave aquática. Sabe aquela ave que se parece muito com o pelicano, com aquela papada debaixo do bico? Esse é o pelicano. Aquela papada, na verdade, é uma bolsa. Ele vai pescar com o seu bico. E dentro daquela bolsa, daquela papada, ele vai deixar os peixes para que ele coma depois, ou para que ele dê depois para os seus filhotes. Esse é o pelicano. O pelicano, ele está atrelado à água. Quando você olha a figura de um pelicano, você logo olha e se lembra de água. Pelicano, ave aquática. Só para que a gente entenda bem o que eu estou pregando. Pelicano, ave aquática, ele se reproduz nas águas. Seu alimento sai das águas. Até na hora de procriar, ele faz tudo nas águas. Falou de pelicano, você está falando de água. Agora o salmista, diante desse cenário de destruição, ele está dizendo: eu sou um pelicano no meio do deserto. Pera lá, se pelicano está atrelado à água, deserto fala de sequidão. Não há água no deserto. Não há água no deserto. O índice de chuva no deserto é remota. O senhor esteve lá, apóstolo. O senhor sabe do que eu estou falando. O índice de chuva no deserto é remota. Só para você ter uma ideia, o deserto do Ceará, ele chove 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. É muito pouco. A quantidade de água que cai é pouca. Falou de deserto, você está falando de sequidão. Falou de deserto, você está falando de ausência de água. Agora o salmista está dizendo: eu sou um pelicano, alguém que nasceu para viver na água,
alguém que nasceu para crescer na água, alguém que nasceu para sobreviver na água, mas eu estou me sentindo no meio de um deserto. Espera lá, parece confuso o que o salmista está dizendo, trazendo a ideia de que a ave, o pelicano, nasceu para viver na água e agora ele está falando de deserto. Parece que não combina muito. Mas quando você olha para o pelicano, você descobre que além do pelicano viver na água, se alimentar daquilo que sai da água, reproduzir na água, o pelicano tem como característica ser uma ave migratória. O que é uma ave migratória? Ele sai de um continente e vai para o outro. Ele sai de uma localidade e vai para outra. Quando as estações mudam, o pelicano bate asa e ele procura outro lugar. Logo eu entendo. Se o salmista está dizendo, eu estou no meio do deserto, o salmista está se comparando com essa migração do pelicano. Eu saí de um lugar bom para ir para outro lugar bom. E no meio desse percurso, eu caí no deserto. Eu despenquei no deserto. Não é possível você ver um pelicano no deserto. Mas, se um pelicano tenta atravessar o deserto, quando ele faz a sua migração e ele enfrenta tempestades, sim, é possível ele cair. Sim, é possível que ele esteja no deserto. Ele não nasceu para viver no deserto. O ambiente dele é outro. O ambiente dele é água. Eu disse, ele vive na água, mas nessa transição de lugares, é possível que ele caia no deserto. Quando ele está migrando e ele enfrenta a tempestade, pelicano não nasceu para enfrentar tempestades. Quando a tempestade vem, a ideia é, eu vou repousar, vou esperar a tempestade passar, depois eu continuo a minha migração. Quando o vento vier, eu procuro uma caverna, procuro um lugar seguro, espero o vento passar, depois eu bato asa de novo e vou para o lugar que eu quero ir, para o destino que eu quero chegar. Só tem uma ave que é capaz de lutar contra a tempestade, que é capaz de lutar contra o vento, que é a águia. A águia é a única ave que consegue lutar contra o vento, contra a tempestade enquanto voa. Pelicano não consegue. Agora olhe para o texto e você vai imaginar este pelicano que está fazendo essa transição, está migrando de um lugar, almejando, desejando chegar em um lugar melhor. E nessa transição de lugares, ele vai enfrentar tempestades, ele vai enfrentar vento, e ele acha que ele está pronto. Ela acha que ela está pronta para atravessar esse vento, para atravessar essa tempestade. Mas ela é surpreendida. Ele é surpreendido por esse vento. E ele vai despencar no deserto. Aí alguém pode dizer assim, é simples. É só os demais ajudar aquele que caiu. Não. Pelicanos não voltam. Eles continuam a sua migração. Aquele que caiu vai ficar sozinho. É ele e seus filhotes. É ele sozinho no deserto. Os outros não voltam. Os demais não voltam. É ele sozinho no deserto. É o que o salmista está dizendo. Eu caí. Eu despenquei no deserto. E eu estou sozinho. Não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para me estender a mão. Não tem ninguém para me amparar. Não tem ninguém para me abraçar. Eu desejava sair de um lugar para ir para outro melhor. Mas nessa transição, eu acabei caindo no deserto. E eu estou me sentindo sozinho, solitário no deserto. Cá para nós, cá para nós. É tão triste quando você olha para um lado e você não vê ninguém. Você olha para o outro lado e você não vê ninguém. É
tão dolorido quando você pensa que alguém vai te ligar, vai te mandar um WhatsApp, vai te mandar um SMS, e ninguém faz isso. A solidão é algo que machuca. A solidão é algo que corrói a alma. Mas Deus trouxe você aqui nessa terça-feira para dizer: vai depender de você sair dessa situação. O que é que eu faço, pregador? Bate asas e voe novamente. Bate asas e voe novamente. Deus te deu asas para voar. Tem gente lamentando a queda. Tem gente lamentando a situação que está. Tem gente examinando, levantando os prejuízos que ele teve. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: está na hora de bater asas e voar. Você não nasceu para viver no deserto. Deserto é lugar de passagem. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou te dando a força que você precisa. Eu estou restaurando os movimentos que você precisa. Eu estou curando, eu estou tocando em pontos chaves que vão curar você e vão te fazer decolar novamente. Eu vim pregar para uma geração que não vai ficar lamentando pelo deserto que se encontra, mas vai bater asas e vai continuar a sua jornada. Só quem vai bater asas aqui nessa noite? Só quem vai... Você pode me ajudar a pregar? Me ajude a pregar. Diga para quem... Eu estou chegando aonde eu quero. Diga para quem está do teu lado: está na hora de bater asas. Diga: está na hora de bater asas. Está na hora de voar novamente. Está na hora de acreditar novamente. Está na hora de sonhar novamente. Está na hora de fazer planos e projetos novamente. Está na hora de bater asas e voar. O pelicano cai. Eu disse: os demais companheiros não voltam para ajudá-lo. É o pelicano e os filhotes que ficam sozinhos no deserto. É interessante, porque eu disse que a fonte de alimento do pelicano sai das águas. No deserto não tem peixe. Não tem como o pelicano se alimentar. Como é que ele vai comer? Pior, como é que ele vai alimentar os seus filhotes? Aí você vê a sobrevivência dele. Porque a história diz que quando falta alimento, o pelicano dobra o seu pescoço e ele machuca o seu peito. E ele vai tirar sangue da ferida. E ele vai dar esse sangue para que os seus filhotes bebam. Por que ele dá sangue para os seus filhotes? Para que eles sobrevivam. Ele vai machucar o seu corpo. Ele vai machucar a si próprio para alimentar os seus filhotes. Quem olha e vê o pelicano ferido vai dizer assim: como pode? Como pode tanta ferida? Como pode ele estar ferido? Mas ninguém sabe que essa ferida é para sobrevivência. Essa ferida não é para vergonha. Essa ferida não é para morte. Essa ferida é para sobrevivência. Eu sei que saiu muito sangue. Eu sei que a ferida foi profunda. Eu sei que a ferida se abriu e você não esperava isso. Mas diz o Senhor na minha boca: essa ferida não foi para te matar. Essa ferida foi para te fazer ficar de pé. Foi para te trazer vida. Essa ferida não foi para te matar. Essa ferida foi para te dar vida. O sangue saiu, mas você está vivo. O sangue jorrou, mas a tua casa está de pé. O sangue foi visível para todos, mas você está aqui nessa terça-feira profética, levantando a mão e adorando. A ferida foi profunda, mas não te matou. A vergonha foi terrível, mas não te matou. A exclusão foi terrível, mas você está vivo. Te condenaram, falaram do teu nome, falaram do teu caráter, falaram da tua casa, mas você está de pé, está vivo. Oh glória, levante a mão só quem está vivo. Levante a mão só os sobreviventes, porque Deus está descendo nessa terça-feira com justificação. E Ele está dizendo: vou justificar a tua casa, vou justificar o teu nome,
vou justificar a tua família. Tem alguém comigo aqui? Abre a boca para glorificar. Alguém está vendo sangue? Alguém está vendo ferida? E eles estão acreditando que vai te matar, que você vai morrer. Mas diz o Senhor, é sobrevivência. É questão de sobrevivência. Uau! Você lembra da pessoa que está com coágulo, sangue parado, e ele vai ao médico? A ordem do médico é: eu vou furar, e esse sangue precisa sair. Esse sangue não pode ficar parado, porque se ficar parado vai ser prejudicial para você. Sangue parado mata. Então eu preciso fazer esse sangue sair. Aí ele vem e te fere. Ele fere para ver o sangue saindo. Ele fere para ver o sangue sendo extraído de dentro de você. Mas esse sangue saindo é para te manter vivo. É para te manter de pé. Diz o Senhor na minha boca, você vai entender o porquê do sofrimento. Você vai entender o porquê da dor. Você vai entender o porquê da humilhação. Você vai entender o porquê da calúnia. Esse sangue, essa ferida aberta, tem um propósito. Pelicano, ele está sozinho com os filhotes no deserto. Está machucando o seu próprio corpo para alimentá-los. Só que eu disse que eles são migratórios. Quando ele vai, mas tem um momento de voltar. Eles procuram lugares e tempos específicos. Quando é o tempo de voltar, aqueles que passam, eles gritam para aquele que está lá embaixo: volte, nos acompanhe. Estamos retornando para o lugar que saímos. Estamos voltando para o lugar que a gente estava antes. Voe! Aí o pelicano que está ferido no deserto, com seus filhotes, quando ele escuta alguém gritando, chamando, as outras aves gritando por ele, ele bate asa e ele começa a acompanhá-los novamente. É o tempo de sair do deserto, é o tempo de sair da solidão, é o tempo de voltar para o bando, é o tempo de voltar para casa, é o tempo de viver coisas grandes, é o tempo de viver coisas melhores. Diz o Senhor para você nessa noite: eu estou mudando não só a estação, o tempo, eu estou mudando o cenário também. Eu não estou mudando só o cenário, eu estou mudando a tua vida também. Oramaia. Levante nessa terça-feira profética e diga: eu vou voltar para o lugar que eu saí. Eu estava em terra firme, estava vivendo o melhor de Deus na minha vida. Esse deserto veio, essa tempestade veio, me abalou, mas eu vou bater asa nessa terça-feira profética. Vou voltar a viver. Maia, tem alguém com a mão erguida lá atrás? Levanta a mão, você também, abre a boca para adorar. Oraia! Sou como o pelicano no deserto, mas também eu sou como uma coruja nas ruínas. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. Pai e mãe não era crente, não. Não era. Através da minha vida, para a honra e glória de Jesus, eles foram para a igreja. Aceitei Jesus na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor Dirceu de Paula, me lembro como se fosse hoje. Tinha 5 anos de idade. Levantei minha mãozinha, aceitei Jesus, comecei para a igreja. Aí manhinha dizia: o que esse menino tanto faz na igreja? Aí ela foi, não saiu mais. Aí meu pai olhou e disse: ué, mas meu filho está na igreja, minha mulher está na igreja, o que tem lá? Ele foi, também não saiu mais. Mas minha mãe, quando ela se converteu, ela tinha alguns costumes. Minha mãe veio da roça, e ela tinha alguns costumes, e eu me lembro perfeitamente. Um dos costumes que ela tinha, quando ela escutava coruja gritando em cima de casas, ela clamava por misericórdia, clamava pelo sangue de Jesus.
Eu perguntava, manhinha, por que a senhora está clamando, gritando assim, dessa forma? E ela dizia, porque coruja atrai a morte. Só minha mãe que pensava dessa forma? Não, né? Quando ela via a coruja gritando, ela dizia, alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Aí depois que eu fui crescendo, eu fui entendendo que na verdade a coruja grita de noite, é porque ela tem hábitos noturnos. Enquanto as outras aves dormem, ela sai. É o hábito dela. E por que ela grita? Ela grita quando vê alguma casa, algum ambiente vazio. Quando ela vê alguma casa vazia, algum ambiente vazio, ela grita. O grito dela é ela dizendo, essa área aqui é minha. Essa área aqui me pertence. As corujas, dificilmente ela fica no meio de casas habitadas. Elas procuram solidão. Elas têm hábitos noturnos. E eu sei que você, por muito tempo, teve medo desse bichinho. Principalmente quando ela vira o pescoço assim, igual o exorcista, não é? 270 graus. Ah, aquilo ali é de arrepiar. Não é? Agora olha o que o salmista está dizendo. Eu sou como uma coruja nas ruínas. Tenho hábitos noturnos. Estou sozinho. Enquanto os outros dormem, eu estou aqui vivo, de pé, não consigo dormir. Em algumas traduções ele diz, eu tenho insônia. Em outras traduções ele diz, eu não consigo dormir. Eu estou como coruja voando de um lado para o outro. Eu estou como coruja viajando de um lado para o outro. Eu não consigo deitar para descansar. Eu não consigo colocar a minha cabeça no travesseiro para dormir. Estou sozinho. E noite na Bíblia fala de solidão, de dor, de sofrimento. Ou vejamos o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Jó capítulo 30, versículo 17, ele diz, pela noite os meus ossos doem. Porque noite fala de dor, de sofrimento. Noite fala de passar sozinho por um momento delicado. O salmista está dizendo, eu sou como uma coruja, saindo das ruínas, mas sozinho. Interessante, porque a coruja está sozinha. Ela está sozinha. Mas quando ela dá aquele grito dela, ela está dizendo, eu estou viva. Eu estou viva. Ela está sozinha. Não vê companhia. As pessoas estão dentro de casa dormindo. Mesmo ela estando sozinha, enfrentando aquela solidão, ela grita dizendo, eu estou viva. Eu estou viva, eu estou de pé. E Deus te trouxe aqui nessa terça-feira profética para dizer, saia daqui gritando. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu sei que você está vendo ruínas. Aos seus olhos você não consegue ver a esperança. O cenário que está pintado na tua frente é de destruição. Eu sei que é difícil você sorrir. Eu sei que está difícil até você cantar, adorar. Mas nessa noite, faça como a coruja. Saia daqui gritando, eu estou vivo. Sozinho, mas vivo. Vendo cenários de destruição, mas vivo. Enquanto alguns dormem, eu não consigo dormir, mas estou vivo. Cheio de problemas, mas estou vivo. Cheio de dificuldades, mas estou vivo. Cheio de traumas, de mazelas, mas estou vivo. Estou passando por momentos turbulentos, mas eu estou vivo. Eu não entrei ainda pela porta que eu queria entrar, mas eu estou vivo. Não entrei ainda na faculdade que eu queria entrar, mas estou vivo. Não conquistei a casa própria, não conquistei o meu carro, mas estou vivo. Não estou do jeito que eu queria, mas estou vivo. Se tem um motivo para você levantar a mão nessa terça-feira e adorar a Deus, é que você está vivo. Só os vivos nessa terça-feira. Deixa eu ver aonde você está. Deixa eu ver aonde você está. Só os vivos aqui nesse lugar. Só os vivos aqui nesse lugar. Cemitério é lugar de silêncio. Cemitério é lugar de morte. Cemitério é lugar de frio. O santuário do avivamento pleno é lugar de barulho, porque tem gente viva. Só os vivos. Só os vivos.
Só os vivos. Aumenta o barulho do glória. Quem está vivo? Maia. Eu estou vivo. Passando por problemas, mas vivo. Lembra de Atos? Atos, está escrito que Paulo e Silas estavam presos. Corrente nos pés, nas mãos. Estavam presos, mas à meia-noite eles cantavam e oravam. Aí Deus fez tremer a prisão da Macedônia. Oramaia. É eles atravessando a noite, dizendo: estamos vivos, não vamos nos calar. Mas Paulo tem corrente nos pés, mas estamos vivos. Mas tem corrente nas mãos, mas estamos vivos. Dá para cantar? Vamos cantar. Dá para adorar? Vamos adorar. E o Deus que fez tremer a prisão da Macedônia, Ele está aqui nessa noite. Ele vai fazer tremer todo o alicerce, vai fazer tremer tudo aquilo que te cerca. Aramaia. Deus está pisando no santuário nessa terça-feira e Ele está dizendo: eu vim para quebrar correntes, eu vim para libertar você da glória. Sou como pelicano no deserto. Nasci para viver na água, mas estou no deserto. Sou como uma coruja na ruína, sozinho, solitário, mas vivo. Mas também eu sou como um passarinho solitário no telhado. É aqui que eu queria chegar. Passarinho solitário no... Passarinho solitário no... Significa que o telhado está de pé. O telhado está de... Você lembra que Nabucodonosor, quando ele invadiu Judá, Jerusalém pela terceira vez, 587 a.C., eu disse que ele veio para destruir. A ordem é: ponha tudo no chão, destrua tudo, meta fogo em tudo, acabe com tudo. Eu não quero ver nada de pé. Agora responda para você mesmo: dá para uma casa ficar de pé sem parede? Você disse não. Mas se você... Eu não sou engenheiro, construtor, não, apóstolo. Mas se você olhar com um olhar clínico, dá para ficar de pé. Porque o que sustenta o telhado, a casa, não é a parede. Você está aí? O que sustenta a casa é o alicerce. São as colunas. Perceba o que o salmista está dizendo. Nabucodonosor deu a ordem: derrube todas as paredes. Olha aqui para esse lindo prédio. Você consegue ver coluna aqui? Você vai saber aonde tem coluna quando o apóstolo ou quem tem a planta desse lugar falar para você: tem coluna aqui, tem coluna aqui, tem coluna aqui. Mas visualmente você não consegue ver coluna, você só vê parede. É o estereótipo. Você olha, você vê só a beleza. Você vê essa parede pintada com esse grafite lindo. Você olha para a parede e vê ela toda enfeitada. E você entende o quão bonito é esse ambiente por causa das paredes. Mas ninguém vê as colunas que sustentam esse prédio. O alicerce que sustenta esse prédio. Perceba que vem vento forte. Você viu o vento que soprou em Porto Feliz? Quem acompanhou o noticiário viu. A empresa Toyota de Porto Feliz se acabou. Perceba, a estrutura do prédio ficou de pé. As paredes caíram, o telhado voou, foi embora. Mas o prédio continuou de pé. Porque o que mantém ele de pé é a estrutura. É o alicerce. O salmista está dizendo: Nabucodonosor deu a ordem: derrube a parede. As paredes caíram. O
que era visível caiu, o que era belo caiu. Mas ele não contava que o telhado continuaria de pé, porque não dá para derrubar a estrutura, não dá para mexer no alicerce. Eu estou sentindo Deus, porque quem viu o vento que soprou, quem viu a luta que você enfrentou, apostaria que você não sairia, apostaria que você sairia de lá morto, que você desviaria, mas você está aqui, porque o vento não mexeu na tua estrutura, não mexeu no teu alicerce, você está enraizado aqui neste lugar. O inimigo tenta tocar naquilo que é visível, tenta tocar no estereótipo, ele tenta mexer naquilo que é palpável, mas ele pensa que isso é o motivo de você estar aqui, de você estar cantando, adorando, mas o verdadeiro motivo é que Deus plantou você aqui dentro, e o inimigo não vai conseguir tirar você daqui. Você está de pé, porque Deus mexeu na tua estrutura, Ele te deu força, Ele te deu vigor, Ele te deu autoridade. Então grite para o inferno ouvir: eu não vou sair daqui. Glória, eu não vou parar, eu não vou desistir, não vou parar de cantar, não vou parar de tocar, não vou parar de liderar, não vou parar de pregar, não vou parar de sonhar, não vou parar de projetar. Deus me plantou aqui, Deus me plantou aqui. Só quem está enraizado nesse lugar, levanta a mão para adorar. Eu sou um passarinho solitário no telhado. Olha que coisa interessante, porque esse passarinho solitário no telhado, ele olha e vê destruição, ele vê ruína, olha para o lado e é tenebroso aquilo que ele vê, tenebroso, mas ele está dizendo: eu estou aqui no telhado, esperando a solução, esperando Deus se atentar para nós, olhar para nós, esperando Deus olhar para mim. Eu disse que Nabucodonosor, quando ele levou os levitas para o cativeiro, foi para trabalhar no pesado, mas também foi para afastá-los de Judá e de Jerusalém. Porque, bispa, levita fora de casa não louva, levita distante de casa não louva. Você lembra que os salmistas falaram: ao pé do salgueiro nós penduramos as nossas harpas, não vamos cantar mais, não vamos adorar. Por quê? Porque estamos distantes de Judá e de Jerusalém. Mas tem um salmista solitário no telhado, olhando para o céu e dizendo: Deus, eu estou aqui, olha aqui para mim. Eu estou aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim. E eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas ele está vendo destruição, ele está vendo ruína, ele está vendo tudo devastado. Mas daqui a pouco vem Dario, daqui a pouco vem o príncipe da Pérsia, daqui a pouco ele vem, liberta aqueles que estavam no cativeiro, e ele diz: podem regressar para Jerusalém, podem regressar para Judá. E quando vocês chegarem lá, levantem um templo para vocês adorarem os seus deuses, levante um templo para vocês adorar o vosso Deus. E eles voltam do cativeiro. Ageu capítulo de número 2, levanta um templo em meio à ruína, em meio à destruição, em meio àquela situação devastável. Levanta um templo simples, de madeira. Aquele teto daquele templo era simples, de palha. Está escrito que aqueles que eram mais velhos, quando olharam para o templo de Zorobabel, choraram e disseram: Deus nunca vai habitar aí, porque o templo que Salomão edificou era um templo cheio de ouro, cheio de riquezas. Ao meio-dia, diz os sábios, o templo de Salomão brilhava como se fosse um sol, por causa de tanto ouro que tinha. Aí eles vão olhar para o templo de Zorobabel e vão dizer: Deus nunca vai habitar aqui.
aqui. Aí vem o profeta Ageu e diz: assim diz o Senhor, minha é a prata, meu é o ouro. Versículo de número 9: a glória da segunda casa vai ser maior. Vai ser maior. Alguém levantou a mão. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira, e nesse lugar habitarei, diz. Eu vou deixar você adorar. Uramaia, Uramagassúria. Eu estou sentindo Deus. Eu vi a bispa pregando e Deus me falava: bispa, eu vou honrar aqui passarinhos no telhado. Tem gente sozinho, solitário no telhado. A glória está chegando. A glória está chegando. Amai. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por gentileza. Uramai. Uramagassúria. Uramai. Uramai. Faça esse irmão entrar no mesmo culto que você. Pega na mão dele, por favor. Eu estou encerrando agora. Pega na mão dela, por favor. Diga: Deus tem dupla honra preparada para você. A dupla honra existe e ela está chegando. A dupla honra existe e ela está chegando. Tem glória, tem presença, tem honra, tem virtude, tem poder, tem unção, tem refrigério, tem cura, tem restauração. Quem pega nessa noite, abra a boca. Cavote, cavote.